passeando na obscuridade, queres encontrar uma luz que ilumine teu caminhar. Tua alma busca onde possa descansar em paz, onde possas encontrar a verdade. Ainda não amas, mas amas o amor. Tua alma busca onde possas descansar em paz. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e nova. Tarde te amei, tu estavas dentro de mim, eu fora te buscava com amor e amizade. Ama e faz o que queres, e uma Bíblia te convida a olhar sem buscar com humildade, mas com a presunção de quem quer litigar. Então cansado de buscar e nada encontrar, pensas que em Deus pode estar a verdade. E ouvias dentro de ti uma voz de fecundidade. Tua alma busca onde possas descansar em paz. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e nova. Tarde te amei. Boa noite para você que está entrando conosco pelo Facebook da província Santo Tomás de Vila Nova, nessa noite de sábado, dia 15 de agosto, celebrando já a festa, ou melhor, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, nesse bate-papo agostiniano. Eu, Frei Juan, promotor vocacional no norte do Brasil, e comigo está também o meu confrade, amigo, Frei Sérgio. Boa noite, Frei Sérgio. Boa noite, Frei Juan. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Você está aí no norte, eu estou aqui na região mais sudeste, Espírito Santo, na cidade de Muqui, que ali é a cidade natal, sua cidade natal, né? Então, sejam todos bem-vindos, todos que estão nos acompanhando, que possamos, nesse momento de live, realmente compartilhar muito essa riqueza que é a nossa experiência como agostinianos, então. Muito bem, então, para você que está chegando nessa live, nós hoje vamos falar um pouco sobre o carisma agostiniano recoleto. O que é? E nós partimos justamente daí, o carisma agostiniano recoleto como presente para a igreja. E nós, como frades agostinianos recoletos, oferecemos à Igreja de Jesus Cristo esta grande riqueza, que é o ideal de vida de nosso pai Santo Agostinho. Como o Frei Sérgio já nos lembrou, eu aqui no norte do Brasil, ele lá em Muqui, na paróquia São João Batista, e queremos fazer esse bate-papo bem legal. E para isso, você também pode lançar aqui a sua pergunta, a sua dúvida, desde o Facebook da província Santo Tomás de Vila Nova, também desde o Facebook da promoção vocacional Agostinianos Recoletos. Você pode lançar a sua pergunta e em tempo realíssimo vamos tentar responder, falar um pouco mais sobre essa riqueza que é o nosso carisma. Bem, Frei Sérgio, uma das primeiras perguntas que nos fizeram é justamente sobre carisma, né? Uhum. O que é carisma? Uma pessoa coloca para nós, carisma tem a ver com carismática? Tem a ver ou não tem? Não necessariamente. Na verdade, a palavra carisma, ela tem um sentido de dom, né? De graça, né? Uma graça dada por Deus à sua igreja. A gente entende dessa forma, né? Seja na palavra de Deus, na Escritura, de onde vem até a ideia da renovação carismática, que foi o que a pessoa perguntou. Acho que foi por aí, né, que a pessoa perguntou. Mas também como um dom que muitas vezes nós vemos em alguns santos fundadores ao longo da história da igreja, né? Pensamos em Santo Agostinho, ele recebeu um carisma, um dom especial de Deus, com uma graça especial para viver o Evangelho, segundo um estilo de vida próprio. Não só Santo Agostinho, mas a gente poderia tirar vários exemplos na história da igreja, santos fundadores. São Bento, Santo Inácio de Loyola, né? Cada um tem um carisma específico,
graça especial dada por Deus, uma espiritualidade própria, portanto. É um dom de Deus específico para viver aquele aspecto do Evangelho, né? Da riqueza do Evangelho, e que nós, então, compartilhamos como ordem. Né? A ordem, né, no seu pai fundador, no seu inspirador, traz um pouco disso. Né? Perfeito. Nós poderíamos, então, dizer que carisma é um presente de Deus, né? Um dom de Deus para um fundador, né, específico, e também uma graça do Espírito Santo para toda a igreja. Não é isso? Exatamente. Exatamente. É para o bem de toda a igreja, não é só para aquela pessoa, mas é para a edificação de toda a igreja. Ótimo. E é justamente nesta esteira que a gente consegue também responder essas questões que foram nos enviadas pelo Instagram da Promoção Vocacional Agostinianos Recoletos. Além disso, a gente quer dar uma boa noite especial, Frei Sérgio, para o pessoal que já está entrando pelo Facebook, por ambas as páginas. Dar um abraço especial para o Mauro Henrique. E o Mauro Henrique, Frei Sérgio, faz a seguinte pergunta. Por que a Ordem Agostiniana Recoleta deixou a Arquiconfraria de Nossa Senhora da Consolação se extinguir algumas casas da Ordem? Vixe Maria. Bom. O Mauro fez essa pergunta, e ele é do Rio de Janeiro. Eu creio que essa Arquiconfraria, ela passa agora a ser chamada Fraternidade Secular Agostiniano Recoleta, né? As confrarias eram muito comuns, anterior ao Vaticano II, Mauro. Então, depois do Vaticano II, na década de 60, né, o que seria a Arquiconfraria, anteriormente, agora passa a se chamar Fraternidade Secular Agostiniano Recoleta. Né? E nas nossas casas, creio que na grande maioria, não sei precisar se todas, né, Frei Sérgio? Mas a grande maioria delas. Isso, possui a Fraternidade Secular Agostiniano Recoleta. Entendido, Mauro? Então, a Arquiconfraria, ela dá lugar à Fraternidade Secular. E se o Frei Sérgio quiser completar, nos falando um pouquinho mais sobre o que é a Fraternidade Secular, aproveitando que conosco está a Rita Barbosa e a Maria Augusta, da Fraternidade Secular Agostiniano Recoleta, aqui de São José de Queluz, em Belém do Pará. Deixa com o Frei Sérgio, então. Então, tá bom. Então, a Fraternidade Secular, ela é como se fosse o braço, vamos dizer assim, leigo, né, da ordem religiosa. Geralmente as ordens religiosas têm o ramo masculino, feminino, né, nos casos tem bastantes também variações, né, mas que seguem, tem esse carisma agostiniano, e existe, vamos dizer assim, esse braço leigo, são os leigos que se comprometem, vivendo na vida secular, no dia a dia, mas a beber desta fonte, desse mesmo carisma, dessa espiritualidade, viverem o seu apostolado leigo também, segundo esse mesmo carisma. Né? E muitas ordens, não só a nossa, também tem alguma fraternidade secular também. Tanto ramificações masculina e feminina, como secular. Perfeito. E é justamente isso, né, respondendo ainda ao Mauro Henrique, do Rio de Janeiro, a fraternidade secular é um estilo de viver o carisma da congregação ou da ordem no mundo, por isso se chama secular, né? Vem de século, né? Voltado para os leigos. É o leigo que experimenta o carisma que os religiosos vivem, e vivem isso no século, né? No mundo, na família, no trabalho. Então, por isso, a fraternidade secular ela é tão importante para a nossa ordem, e ela é parte, né, Frei Sérgio, da nossa ordem, faz parte da família da Agostiniano Recoleta, não é isso? Exatamente. E além... Só completar, o Mauro escreveu, eu sou responsável pela Ordem Terceira Agostiniana, a Frasar de São Januário e Santo Agostinho. Que bom! Que bom! Então, estamos falando também com alguém que faz parte, que é também parte desta ordem secular, né, dessa fraternidade. Perfeito. Muito bem. Que bom, Mauro. Então, Deus abençoe o seu trabalho aí na paróquia São Januário e Santo Agostinho, né, conosco também nesse momento importante de bate-papo. Então, acho que é interessante você ter levantado essa questão,
porque a Fraternidade Secular, assim como a Juventude Agostiniano Recoleta, a Associação de Mães Cristãs Santa Mônica, elas fazem parte da nossa família Agostiniano Recoleta. Não é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Fazem parte. Até vamos pegar, né, aproveitar a deixa, tá bom? A gente conversa, aproveitar a deixa, né? Que nós temos também estas outras, vamos dizer assim, expressões do nosso carisma, né? Como as mães Mônica, que é mais voltado, no caso das mães que pedem pelos seus filhos, tendo Santa Mônica como modelo, e a JAR, Juventude Agostiniana Recoleta, que é o trabalho com a juventude para, vamos dizer assim, que também leva o nosso carisma, que inclusive esse ano completa 25 anos de sua existência, desde o começo dessa iniciativa, portanto, né? É até bom o senhor falar um pouco sobre isso, porque uma das perguntas que chegou pelo Instagram foi de uma jovem que faz parte da Juventude Agostiniano Recoleta da paróquia Nossa Senhora da Consolação. Nós optamos em não falar nome das pessoas que mandaram as perguntas, né? A gente vai somente mandando os abraços ao longo, né, dos comentários que vocês vão mandando aqui na live, mas uma das perguntas foi: o que é a Juventude Agostiniano Recoleta? E aí a pessoa dizia: muitos amigos meus perguntam o porquê OAR, porquê JAR, o que significa isso, o que é isso, Frei Sérgio Sandro? Nos ajude a compreender um pouco melhor. Aqui no caso são OAR, JAR, são as siglas, né, as contrações de Ordem dos Agostinianos Recoletos e JAR, Juventude Agostiniana Recoleta, né, que são justamente... Primeiro, é importante entender, porque o que é agostiniano, o que é recoleto. Isso. E talvez, eu acho que aqui as pessoas... até agostiniano, o pessoal até faz uma ligação fácil. Tem a ver com o recoleto. Mas o recoleto, realmente, muitas pessoas têm essa dificuldade. E é recoleto ou recoleto, Frei Sérgio? Olha, eu sempre falei recoleto. Se você me falar diferente aqui... Porque eu já escutei gente falar recoleto, mas o correto é o aberto, né? Recoleto. De recoleção, mas o Frei Sérgio vai falar um pouco melhor sobre agostiniano e recoleto. A palavra recoleção, na verdade, tem muito a ver com recolhimento. Primeiro que vamos entender, Santo Agostinho, na sua experiência, fundou mosteiros. Aqui é um pouquinho de história, né? Tentando ser breve. Fundou, né, vários mosteiros enquanto ele ainda estava vivo. Esses mosteiros, devido à queda até mesmo do Império Romano, de uma série de invasões, uma série de situações, acabaram, né, não tendo uma continuidade, vamos dizer assim, histórica, linear. Mas sobraram, sim, grupos que beberam dessa fonte inicial de Santo Agostinho e que sobreviveram. Século XII, esses grupos foram reunidos, formando a Ordem de Santo Agostinho. Acho que o século eu acertei aqui. Não sou muito bom de data, gente. Mas com esses dados assim pode falhar, tá? Mas século XII. Foram reunidos. Só que dentro da Ordem de Santo Agostinho, 4 séculos depois, né, houve um movimento, né, na província de Castela, na Espanha, de alguns frades que desejaram, inspirados por uma graça especial do Espírito, viveram um estilo de vida mais radical, mais de recolhimento e em interioridade. Né? Recolhimento, né? Recoleto vem daí, a recoleção. O recolhimento interior. Cultivar a interioridade agostiniana. Resgatar, vamos dizer assim, essa característica desse carisma, ou seja, desse dom que Santo Agostinho recebeu e transmitiu. Então, a partir disso é que surge a ordem. Ela tem como dizer assim, como data, né, de fundação, que a gente sempre comemora ali o aniversário da ordem, é 5 de dezembro de 1588, né? Então, isso aí vem o recoleto. É agostiniano, porque tem inspiração, seu pai inspirador, Santo Agostinho. Mas por ser uma ramificação, e essa ramificação tem essa característica específica, dessa interioridade, o cultivo dessa interioridade, dessa radicalidade, desse resgate dessa característica, portanto. Exatamente. E é importante também frisar, né, que nós somos esse movimento de recoleção ou de descalcez que aconteceu nas grandes ordens, né?
As grandes ordens tiveram esse movimento de voltar às origens daquilo que o fundador desejava inicialmente, né? Então, a recoleção ela acontece na Espanha, né? Ao mesmo tempo acontece a descalcez na Itália, né? Como esse movimento que aconteceu também com os carmelitas, né? Uma ordem carmelita e a ordem carmelita descalça. Então, as grandes ordens viveram esse movimento de voltar ao desejo inicial de um fundador. Eu acho que você não viu, né? Talvez você respondeu essa questão da descalcez, mas a Carmen Silvia colocou esse questionamento. Ouvi falar em agostinianos descalços. Qual a diferença entre um e outro, agostiniano recoleto e descalços? E agora, você, por fim, acabou explicando. Olha só que bom. E eu estou aqui enviando os links para alguns jovens, que inclusive já estão entrando conosco. Eu não havia visto essa pergunta. E é justamente isso, Carmen. A Carmen da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de São Paulo, onde Frei Sérgio e eu vivemos nos estudos de teologia. Também mandar o nosso abraço muito carinhoso para a comunidade religiosa e também para a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em São Paulo, capital, né? A descalcez e a recoleção são como que o mesmo movimento, digamos assim, né? Esse movimento de voltar ao desejo inicial. E se chama descalço porque, fisicamente, né, Frei? Os frades andavam descalços, mostrando um despojamento, uma entrega, né? E é por isso que, se vocês verem o hábito, e aí a gente entra em outra questão interessante, que é a questão do hábito. Muita gente perguntou, essa semana, inclusive, fiz uma postagem no Facebook da Promoção Vocacional falando sobre o hábito, né? O hábito agustiniano, que nós chamamos a Ordem de Santo Agostinho, ela tem um capuz, essa parte aqui que nós usamos, né, bem maior, e a correia é usada de lado, né? Então, algumas pessoas perguntaram, né, é o mesmo agustiniano? E o hábito, a questão do hábito? Por que alguns freis agustinianos recoletos usam o hábito preto e outros usam o hábito branco? Então, bom, o que eu sempre compreendi desta questão do hábito, muitas vezes o hábito branco, ele é utilizado sobretudo nas regiões de missão, pela própria questão do calor. Geralmente são lugares muito quentes. Devemos entender que o preto ele absorve calor, né? Então acaba por se tornar muito incômodo. O branco ele é melhor, vamos dizer assim, se adapta melhor a uma região de missão, que muitas vezes o clima é assim. E não acontece só conosco. Tem muitas, a batina mesmo, né, dos padres diocesanos, pode ser branca também. E justamente por essa mesma questão. Né? Por causa do calor. Por causa do calor. Isso que diferencia. Mas essa outra diferença que você falou é interessante também. Que é entre os agostinianos, né, vamos pensar na primeira ordem, né, a ordem de Santo Agostinho, e os agostinianos recoletos, né, que depois justamente encurtam, né, vamos dizer assim, é um pouco mais sóbrio, né, o desenho do hábito, inclusive. Por isso é um capuz mais curto, e existem algumas pequenas alterações, a posição da correia, outros sinais, sinais externos, para que facilitam a identificação. Nós vamos também deixando aquele abraço muito especial para o pessoal que está entrando agora nesse momento conosco. Temos o argelino que está em Angola, em Luanda, e ele pergunta sobre as missões, se há casas nossas na África. Olha, estamos internacionais, Frei Sérgio. Queremos saudar o argelino que está em Angola, na Luanda. E ele faz uma pergunta sobre as nossas casas na África e também sobre os seminários, se há ou não há casas ou seminários em Luanda, na África. Luanda, Angola. Eu sei que existe em Serra Leoa. Serra Leoa nós temos uma missão. Agora, Luanda, agora me pegou, porque nós temos muitas missões, inclusive. Muitos terrenos de missão, mesmo aqui no Brasil, né, áreas de missão, como fora. Agora, Luanda,
Nunca ouvi falar, não. Você já? Não, eu creio que Não, também não. Acho que é Serra Leoa. nós temos casas da província Santo Ezequiel Moreno, que é a província das Filipinas, e eles estão em Serra Leoa. E creio que a língua é o inglês, né? Mas em Luanda, na Angola, eu creio que não temos casas, tampouco seminários, né? As vocações africanas, elas, como disse, e explicando para o nosso irmão que nos perguntou, elas são levadas para as Filipinas, onde a província Santo Ezequiel Moreno tem sede. Então, toda a formação acontece aí nas Ilhas Filipinas, né? Então, aquelas vocações que surgem do continente africano têm como foco maior a formação com esta província, com sede nas Filipinas. Digo isso porque há pouco tempo, creio que há um ano ou dois atrás, nós tivemos 2 ordenações de 2 irmãos do continente africano e que fazem parte da província Santo Ezequiel Moreno. Mas, meu irmão, eu posso procurar saber melhor sobre isso e a gente pode, inclusive, depois falar mais sobre essa questão vocacional, né, essa sua inquietação vocacional. Peço que você deixe aqui o teu contato, ou o teu Facebook eu já tenho aqui, e eu posso entrar em contato com você para que nós possamos falar um pouco melhor sobre essa questão vocacional. Nos colocamos à disposição para lhe ajudar nesse sentido, tá bem? Muito bem. Comenta, deixa eu pegar o gancho aqui. Você falou da questão vocacional também, uma questão que muitas vezes as pessoas perguntam, ainda mais os jovens, é essa questão das vocações. Como são trabalhadas, qual o processo. Sempre aquela questão, quanto tempo de estudo, o que se estuda, né? São geralmente questões que também sempre os jovens, sobretudo, interessados no nosso carisma, na nossa ordem, fazem. Né? Então, eu acho que seria interessante nós colocarmos um pouco disso também para eles. Aproveitando também que o Frei Juan, não sei se todos aqui sabem, também trabalha com a promoção vocacional. Né? Então... Aqui no Brasil, nós trabalhamos 3 promotores vocacionais. O Frei Gustavo, que está na paróquia Nossa Senhora da Consolação, no estado do Espírito Santo. O Frei André, que está na paróquia e seminário Nossa Senhora Aparecida, em Franca. E o servidor, que trabalha na paróquia São José de Queluz, em Belém do Pará. Então, nós 3 formamos esta equipe vocacional, que tem como tarefa principal acompanhar, suscitar as vocações à vida agostiniano-recoleta, a vida religiosa agostiniano-recoleta. E nós, aqui no Brasil, né, somos enviados no primeiro momento para o seminário Nossa Senhora Aparecida, em Franca, onde os jovens estudam filosofia. Antes de entrar nesse assunto, seria interessante dizer o que é uma província, né? Porque nós estamos em 5 países. Né? Então, a província Santo Tomás de Vila Nova, na qual nós fazemos parte, está presente em 5 países. Bora ver se eu consigo lembrar. Argentina, Brasil, Peru, Venezuela e Espanha. 5 países. Então, cada país tem o seu seminário de filosofia. Num primeiro momento, como disse, aqui no Brasil, vamos a Franca, no interior de São Paulo, estudar filosofia por 3 anos. Terminando os estudos filosóficos, e essa é a indagação do Frei Sérgio, né? A etapa de formação, depois desses 3 anos, nós somos enviados para o noviciado comum em Monteagudo, seminário Nossa Senhora do Bom Caminho, Nossa Senhora do Caminho, Virgem do Caminho, na Espanha, em Monteagudo, inclusive onde estão descansando os restos mortais de Santo Ezequiel Moreno. Uhum. Então, esse seminário, esse noviciado, é feito em comum com a província São Nicolau de Tolentino. As 2 províncias se unem e tem essa casa de noviciado comum. Noviciado é quando o jovem recebe o hábito agostiniano recoleto e já passa a ser chamado frei. É no noviciado que nós somos chamados freis. Depois o Frei Sérgio pode falar um pouco melhor para nós o que significa frei, o que essa palavra frei significa, né? E por que nós nos chamamos, mesmo depois de padres, nós nos chamamos uns aos outros de frei. O Frei Sérgio depois fala melhor sobre isso. Então, no noviciado, nós recebemos o hábito
e somos chamados freis. E essa etapa dura 1 ano. Então, 3 de filosofia, 1 de noviciado. Só uma pergunta, antes, desculpa. Antes de ele entrar e começar a filosofia, o processo vocacional geralmente dura quanto tempo? 1 ano, no mínimo 1 ano. No mínimo 1 ano de processo vocacional, que é quando o jovem vai viver um pouco do carisma, né? Conhecer a ordem, conhecer a vida religiosa. Aqui no Brasil nós temos mais de 80 vocacionados, aqui no território nacional. E então dura 1 ano esse processo de conhecimento, de encontros vocacionais presenciais, de encontros também à distância. Agora com pandemia, nós estamos tendo encontros vocacionais online, encontros por ficha, por vídeo encontros formativos. Então, mesmo com pandemia, Frei Sérgio, é interessante dizer isso, porque com certeza tem algum membro do serviço de animação vocacional de nossas paróquias. Nós estamos acompanhando os jovens como se não tivesse pandemia. O acompanhamento não parou, ele continua dinâmico como sempre foi. Claro, não temos os encontros presenciais. Então, 1 ano de acompanhamento vocacional, 3 de filosofia, 1 de noviciado. Terminando o noviciado, o jovem vai para uma casa comum também de teologia. Na nossa província, a casa de teologia é em Monatil, a casa de teologia em Monatil, na Espanha. Aproveitamos também para mandar um abraço para o Rodrigo Guiomar, que é teólogo e está nos acompanhando desde Monatil, lá na Espanha. Então, agradecer também ele por estar conosco. Então, essa casa comum reúne os jovens dos 5 países no qual está a nossa província. E os estudos teológicos duram 4 anos. 4 anos. Então, 1 de acompanhamento, 3 de filosofia, 1 de noviciado, 4 de teologia. 9 anos. Depois que termina a teologia, o jovem é enviado para um de nossos ministérios. E depois também a gente vai falar um pouco mais sobre os ministérios, né? Ou ele é enviado para uma paróquia, ou para um colégio, ou para uma área missionária. Frei Sérgio e eu trabalhamos esse 1 ano, depois da teologia, na Ilha do Marajó. Eu trabalhei em Portel e o Frei Sérgio trabalhou em Breves. E agora, no momento, né, estamos também fazendo acompanhamento com alguns jovens dessas 2 cidades nos quais nós trabalhamos. Então, a formação ao todo são 10 anos. Pronto. Dá mais ou menos 10 anos. Isso aí. Passa muito rápido. Não se espantem com o tempo. Né? Porque quando um jovem diz que quer ser frei, ele quer começar o processo hoje, entrar no seminário amanhã e depois já ser padre na semana seguinte. E não é assim, é um processo, né? É uma caminhada, é passo a passo, é uma opção muito, muito importante, muito profunda, e a gente tem que ter esse processo de amadurecimento. Né? Depois, nesse 1 ano de inserção à vida comunitária e pastoral que nós chamamos, ele recebe a profissão solene, emite a profissão solene dos votos, recebe o diaconato e a ordenação presbiteral. Nesse 1 ano, geralmente nesse 1 ano, né, agora o jovem está recebendo, emitindo a profissão solene, a diaconal e a presbiteral. Então, não se espantem com o tempo. Se um médico quer ser médico, ele tem que estudar durante 10 anos no mínimo, né? Então, nós vamos também cuidar de almas, e isso é muito importante. E esse é o processo vocacional da nossa Ordem dos Agostinianos Recoletos. Sim. Eu vou responder a pergunta que você já tinha me lançado, falando do Frei, né? Isso. Mas depois eu tenho uma pergunta para você também, né? Sobretudo você que está na promoção, acho que vai saber melhor responder. Mas essa questão, muitas vezes as pessoas confundem, inclusive. Você falou aí, ele quer ser frei e depois ser padre, né? Você usou aí um pouquinho disso. O que acontece é o seguinte, vamos entender, né? Nós somos religiosos, ou seja, consagrados. Né? Uma ordem religiosa, primeiramente, quem entra numa ordem religiosa, o primeiro passo é tornar-se consagrado por meio
dos votos. Embora existam algumas poucas congregações que não sigam esse estilo dos votos de castidade, pobreza e obediência. Por vezes mudam, vamos dizer assim, os termos, mas a ideia segue muitas vezes a mesma, né? Mas a grande maioria, né, se consagra a Deus por meio desses 3 votos. E no nosso caso, como também de outras ordens religiosas, o jovem, quando emite os votos, ele faz parte desta família religiosa, né? Se torna irmão naquela família religiosa. E aqui vem a palavra frei. Exato. Do frater, né? Da fraternidade, né? O frade, frei, tem essa mesma raiz, né? Da fraternidade. Fazemos parte de uma mesma família, somos irmãos por meio desta consagração religiosa que emitimos. Então, o frei, ele é alguém que pertence a uma congregação religiosa que realizou esses votos. Votos que de início são temporários e se pode, né, vamos dizer assim, renovar, ou então caso a pessoa ao longo do processo perceba que não é a sua vocação, ele pode desistir e sair normalmente e seguir outro rumo de vida, ou ele fazendo um discernimento ao longo de todo esse caminho e vendo que é o chamado de Deus para ele, aquilo que ele reconhece como vocação que Deus lhe chamou, pode pedir então para fazer esses votos solenes, que aí são uma consagração definitiva naquela ordem religiosa. Isso é o inclusive algumas ordens ou congregações chamam os votos solenes de votos perpétuos. Né? Exatamente. E os votos simples de votos temporários. Vem a ser a mesma coisa. Né? A nomenclatura na nossa família agostiniano-recoleta é essa, né? Votos simples, que são os votos temporários, que o jovem emite lá no noviciado, quando termina, né, o noviciado, e permanece com esses votos simples ou temporários no tempo da teologia, e os votos solenes, chamados os votos perpétuos. Né? E os votos perpétuos são os votos para toda a vida, né? Como o próprio nome diz, é para toda a vida, perpetuamente. Exato. E uma questão é que, vamos dizer assim, isso, como eu falei, faz parte de todo o processo e todos fazem votos, todos são freis. Mas é importante ver, nem todos são padres. Porque alguns, além de se consagrarem a Deus pelos votos, pedem a ordenação, né, vamos dizer assim, o ministério ordenado. Então são ordenados diácono, primeiramente, e depois de no mínimo 6 meses pede-se a ordenação presbiteral, tornando sacerdote. No entanto, existem aqueles que optam parece meio chato, né? meio uma terminologia meio incorreta, né? A gente sempre se enrosca aqui. Apenas parece colocar embaixo, isso é errado. Mas optam por consagrar-se a Deus, mas por não pedir a ordenação, né, o ministério ordenado. Então nós temos a nossa ordem, embora em número menor, né, mas temos freis que são padres e freis que são apenas consagrados a Deus, mas não são padres, não são diáconos. Né? É bom essa distinção. Para nós, o importante, o primeiro e principal passo é justamente ser religioso. Né? Por isso que nós nos chamamos frei, irmão. Nós somos irmãos. A primeira vocação nossa, e lembramos também a vocação de Santo Agostinho, que não queria ser padre, queria ser monge, queria ser irmão. A nossa primeira e vocação mais importante é sermos fráteres, irmãos uns dos outros, né? Freis. Então, por isso que a nossa ordem religiosa, ela tem a opção, se o jovem assim tiver como vocação, ser sacerdote ou ser irmão, ser religioso. E é interessante falar isso, Sérgio, porque não é que o irmão seja menos importante que o padre. Não é isso. Tanto é que o irmão, o religioso, ele tem os mesmos estudos que o sacerdote. Exatamente. O jovem pode pensar assim, não, Frei, eu quero ser irmão, então não preciso estudar. Não. Tem que estudar. Tem que estudar filosofia e teologia, igualzinho o padre, né? Para aquele jovem que quer ser padre,
tem que estudar filosofia e teologia. Mas e aí, Frei, depois que o jovem decide em ser religioso, não ser padre? O padre vai para a paróquia, vai ser pároco, vai ser vigário. E o frei? Qual é o trabalho, Frei Sérgio? O que um frei, um religioso, faz na ordem? Então, Fica só em casa? Não, não, de forma nenhuma. O religioso também é chamado a cooperar com a missão, né, daquela comunidade religiosa onde ele está inserido. Né? No caso, claro, ele não exerce aquilo que é próprio do ministério ordenado, mas ele pode trabalhar na pastoral, pode trabalhar, por exemplo, na própria pastoral vocacional, muitas vezes, ou em outros serviços que a ordem, então, o designa, que aquela comunidade religiosa necessita. Então, por isso mesmo que você comentou, ele estuda tanto quanto quem vai ordenar-se padre, porque ele precisa desse preparo para servir bem na pastoral, para servir numa obra social. Ou, vamos pensar que nossa província tem tanto obras sociais, tem escolas e tem paróquias. Então, os serviços, existem várias opções. Não é porque ele é religioso e não padre que ele tem menos obrigações. Né? Ele se adequa de acordo com aquilo que ele pode oferecer e pode fazer muito, se bem preparado. Nós sabemos disso. Né? Então, pode também cooperar muito onde ele estiver inserido. Né? E acho que seria isso, né? A melhor resposta da experiência de que nós conhecemos, inclusive, de muitos irmãos nossos que são religiosos. E nós queremos também aproveitar para deixar um abraço especial à nossa querida Jaqueline Loureiro, a nossa Jaque de Queluz, que está conosco nos acompanhando. Né? E a Jaque faz parte do serviço de animação vocacional da nossa província, da nossa ordem, e a Jaque também é virgem consagrada. É virgem consagrada e faz parte da Fraternidade Secular Agostiniano Recoleta. Então, queremos deixar um abraço muito carinhoso para a Jaqueline. E, aproveitando que a gente está em Queluz, estamos em Belém, a Rita Barbosa, que é a presidente da Fraternidade Secular aqui da nossa paróquia, ela faz a seguinte pergunta. No caso de uma jovem, de uma moça, que se interesse pelo carisma agostiniano Recoleta, tem dimensões missionárias e de clausura? Como as meninas devem proceder? Eu respondo mesmo ou tu responde? Responde você. Acho que você tem mais experiência pelo trabalho vocacional. Ótima pergunta, Ritinha. Porque a nossa família é uma família, graças a Deus, completa. Né? Nós temos a formação masculina, né, os freis, nós temos a Juventude Agostiniano Recoleta, e conosco estão muitos jovens também da Juventude Agostiniano Recoleta, tanto de Breves quanto aqui de Queluz. Conosco está também o Mateus José, nos acompanhando, que é aqui da JAR de Queluz. Nós temos a Fraternidade Secular Agostiniano Recoleta, que são homens e mulheres que vivem o carisma nas famílias. E nós também temos as nossas irmãs, as irmãs de clausura, que aqui no Brasil estão no mosteiro Nossa Senhora de Guadalupe, em Guaraciaba do Norte, e as missionárias agostinianas recoletas, que estão, se não me engano, na Bahia, Minas Gerais e Amazonas, na Prelazia de Lábrea. Então, para uma jovem que queira ser missionária ou ser monja de clausura, ela pode nos procurar, né, procurar os freis, e nós damos todo o encaminhamento necessário para as promotoras vocacionais. Em questão das mulheres, das missionárias, é um pouco mais fácil elas fazerem esse acompanhamento, né, já que as monjas têm uma vida de clausura, como a própria palavra já diz. Então, nós, os freis, temos essa ligação muito grande com as monjas, porque sempre que aparece uma jovem com vocação à vida monástica feminina, nós encaminhamos a promotora vocacional, a Sor Aurilene, de Guaraciaba do Norte. Então, as meninas, respondendo a Rita, as meninas podem ou procurar as próprias promotoras vocacionais das ordens femininas recoletas, ou também podem nos procurar a nós, freis, que nós temos essa ponte com as nossas irmãs. É só nos procurar, que
que a gente consegue fazer esse encaminhamento para as meninas, para as jovens. E se porventura alguma jovem está nos acompanhando, venha fazer parte da nossa família agustiniano Recoleta, vivendo como missionária ou entregando a sua vida na oração como monja agustiniana Recoleta. Isso. Também, agora, primeiro, né, temos também muitas outras pessoas que entraram, da JAR, a Lorena, temos da nossa aqui da paróquia também, que estão acompanhando, aqui da paróquia de Muqui, estão acompanhando, Lucinha e outros, né, também estão aqui, e temos algumas pessoas que são de fora, e inclusive falando da questão dos irmãos religiosos. Acabei de ver. Frei Héctor Fábio. Frei Héctor Fábio, um abraço, meu irmão, desde Colômbia. Desde Colômbia. Vivimos, não? Frei Sérgio e eu vivimos aí em Colômbia. Um abraço, irmão. E aqui ele completa aquilo que nós falávamos, da questão do trabalho, em que o irmão pode colaborar. Que olha, ele dá para nós, ele escreve. Eu sou o irmão Héctor Fábio, da província da Candelária, que é na Colômbia, né? Fui missionário, formador, educador, colaborador em paróquias, coordenador em colégios, atualmente sou promotor vocacional. Olha. Então mostra justamente aquilo que nós já falávamos. Mesmo que irmão e não seja ordenado, mas muito pode colaborar. Né? Então aqui está um testemunho que este nosso irmão nos dá. Então, saludos para todos desde Colômbia também. Ele nos enviou saludos para nós outros e saludos para ti e para todos de Colômbia. Um abraço. E é interessante o Frei Héctor Fábio dizer isso, porque aqui em Belém nós moramos com a nossa pérola, que é o Frei Wesley, né? E o Frei Wesley é diretor do Centro Social Santo Agostinho. O Frei Wesley é religioso irmão e ele cuida de toda a área social do Centro Social Santo Agostinho, um centro muito grande aqui em Belém. Quem vive aqui ou é do Marajó sabe do que eu estou falando. É um centro que acolhe muitas pessoas de 5 bairros aqui de Belém, com toda a questão médica, psicológica, dentária, tem muitos cursos. Então, é o Frei Wesley que é o coordenador do Centro Social aqui em Belém. E conosco, trabalhando na promoção vocacional, está também o Frei André. O Frei André também é religioso irmão e colabora como promotor vocacional, acho que há uns 30 anos já. O Frei André já está como promotor vocacional. A maioria dos meninos que estão nas etapas já quase terminando passaram pelo Frei André. Né? Então, o Frei André também é um religioso irmão e colabora no trabalho vocacional. Então, veja que isso só reforça a importância e a riqueza que são os irmãos religiosos na ordem. Né? Não são frades de segunda categoria, mas são riquezas da nossa ordem, riqueza da nossa província, e muito colaboram com a evangelização e também com a difusão do nosso carisma Recoleto nas nossas paróquias e também nos nossos demais ministérios. Exato. Lembrando aqui, só para dar uma olhadinha nos que estão nos acompanhando, Marilda de São Paulo, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Olha! Tá? Também da Fraternidade San Ezequiel Moreno, que escreveu para você aqui. Felicidades, Fray Juan. Graças. Tia Tiana, aqui. É a minha tia. Sua tia? É a minha tia. Muito bem. A minha tia Tiana é a minha maior incentivadora. Ela está sempre me escrevendo. Um beijo. Muito bem. Rita Maria, também daqui de Muqui. Luciane, da Paróquia Santa Rita de Vitória. Um grande abraço também. Da Paróquia Santa Rita. Né? A Lourdes a nossa... Não é mais nossa paróquia, né? Mas era de Garapava. Paróquia Santa Rita de Garapava. Tá? Também nos acompanha. Então, temos muitas pessoas nos acompanhando. Lorena, que eu já mencionei antes, né? Da Jara de Cachoeiro também. Também eu aqui o Vícios e o Lucas, que são aqui da Jar de Queluz. São 2 jovens aqui também da nossa paróquia. Muito bem. Um abraço. Se não falar o nome deles, eu tenho certeza que amanhã na missa das 5 eles vão dizer, a missa dos jovens, Frei, o senhor não disse meu nome. Disse do Mateus, mas não disse o meu. Já sei.
Então a gente manda aquele abraço especial, porque a gente sabe que são jovens muito, muito queridos, que nos acompanham e nos ajudam muito aqui na missa das 17 horas, que é a missa da juventude aqui na nossa paróquia. Agora eu falei, apareceram várias pessoas. Jane, né, eu também estou aqui, Jane Silva também, Tamires, Adriana aqui de Muquim também, Fernando de Portel, olha, de Cássia. O Fernando é um jovem que vivia em Portel e agora está em Curitiba, está trabalhando. Isso é muito bonito, que como o senhor disse, né, tem pessoas inclusive de Igarapava, né, o Fernando, que é de Portel e está trabalhando em Curitiba, são pessoas que viveram, experimentaram o carisma agostiniano recoleto e estão em lugares que agora não tem mais a nossa presença, mas continuam vivendo muito forte isso. Então, isso é o carisma, é o que aquece o coração, né? E vocês serão agostinianos recoletos para a vida inteira, porque quem experimenta traz isso no coração muito forte. Exato. Também só retomando, senão o pessoal depois chama atenção nossa, como você disse, né? Pois é. Juliana de Vitória, também Claudinha de Vitória, né, estão nos acompanhando. Jaqueline, Rita de Cássia, Maria Augusta, Frazar também. Então, todos que nos acompanham, né, eu acho que é melhor do que, senão a gente não vai conseguir acompanhar todos os nomes. Verdade. Mas muito obrigado por estar acompanhando, né, e vamos então dar prosseguimento com a nossa charla aqui. Isso. Nos chega uma pergunta, e eu gostaria que o Frei Sérgio respondesse em espanhol, porque a persona nos pergunta em espanhol. Vale. Como vocês vivem o carisma no dia a dia? Como ustedes vivem o carisma no dia a dia, no cotidiano? Tá bem, então vai ser espanhol. Acho que vai dar para todo mundo entender, né? Acho que não tem dificuldade. Bueno, nosotros, algo que es importante de nuestro carisma es que nuestro carisma es el amor a Dios acima de todas las cosas, arriba de todas las cosas, que nos lleva a vida de comunidad y que desde la comunidad se va al apostolado, a la pastoral, a iglesia, donde ella nos quiere, ella nos necesita. Y vivir esto en el día a día es vivir la vida de comunidad, de oración en comunidad, la oración, los momentos sea de cena, sea momentos de mirar un juego juntos, ¿no? Un fútbol, alguna cosa, de compartir la vida con los hermanos, que esto es muy importante. La vida comunitaria es muy importante y que debemos vivir todos los días, cultivar eso, ¿sí? En la oración, en los momentos de trabajo, en los momentos de divertirse también, de salir juntos. Todo esto es la forma de vivir que se va llevando y va construyendo la comunidad. Esta es una parte muy importante, la vida comunitaria para nosotros. Aunque cada uno siempre tiene también sus trabajos y otros compromisos, pero la vida de comunidad es importante. Es lo que nosotros vivimos y cultivamos, la fraternidad agustiniana. Yo creo que está bien. Esto. Hace mucho no hablo tanto así español, pero vale. Tudo bem. Então, alguma coisa que se quiser complementar? Perfeito, Frei. Puede hacerlo. Que somos hombres de comunidad. Es importante decir esto porque somos hombres de comunidad que viven la experiencia de Dios en comunidad. Y esto es tan profundo, tan hermoso, que no hay como contener solo en una comunidad. Entonces hacemos el apostolado. La oración, la vida de oración, de contacto con Dios es tan grande que vive esto en comunidad de hermanos. Por eso el Agustino Recoleto no vive solo, vivimos siempre en 3 o más. Y después de vivir esto en comunidad, también llevamos esto para las personas, para nuestros ministerios, para nuestras parroquias, para nuestras misiones, para nuestros colegios y para los movimientos que son movimientos de la orden. Como dijimos, la fraternidad seglar,
las Madres Mónica y la Juventud Agustino Recoleta. Listo? Listo. Só complementar, não sei se... Complementar não, vou perguntar. Vamos então de pergunta aqui. Né? Que essa é a questão, você falou do nosso trabalho, eu falei também da vida de oração, da vida comum, né, em casa e dos trabalhos, mas também é importante perceber que, apesar disso tudo, nós também temos a nossa vida, vamos dizer assim, onde estamos inseridos, que, né, sobretudo os jovens, vamos pensar os jovens, poderiam perguntar, né, vocês saem, vocês vão ao cinema, até lembrando uma pessoa que está aqui na live, uma vez chegou para mim e falou: Frei, as adolescentes te viram indo para o cinema e ficaram tão espantadas. Né? E como que é essa questão, né? O que nós fazemos também para, né? Porque não é só trabalho e oração, embora são muito importantes e fundamentais para um religioso, mas que mais, vamos dizer assim, né? Nós temos o nosso momento de lazer, aquilo que é próprio, né? Temos os nossos momentos lúdicos. Nós somos como uma família, que no sábado, por exemplo, se reúne para ver filme. Né? Nós hoje, aqui na nossa comunidade, daqui a pouco vamos nos reunir para ver um filme e comer uma pipoca. Né? Porque é algo importante como família. Nós não podemos perder isso de mente, porque a comunidade agustiniana Recoleta, né, a comunidade dos freis, é uma família. Nós temos um ao outro ali. Então, nós temos momentos juntos, e momentos muito simples, né? Como é esse, de ir ao cinema, de ir na casa de um paroquiano, agora não está podendo muito por causa da pandemia, mas é ir na casa de um paroquiano tomar um café, né? Como nós íamos muito na casa da Jane, que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, Frei Pedro, eu, íamos muito na casa da Jane, da Dona Antônia, aí em Franca, tomar um café, conversar, falar da vida, né? Estar junto. Isso é importante para o agustiniano Recoleta, né? Porque as pessoas, às vezes, pensam que a gente é como um ogro, né? Visto do outro mundo, mas não, somos pessoas. E somos pessoas que somos jovens, né? E a gente gosta de compartilhar a vida. Eu gosto muito de conversar. Para mim, na pandemia, o mais difícil foi isso, né? A falta do contato físico, do abraço, de estar junto às pessoas, né? São coisas que eu, por exemplo, tenho um carinho e prezo muito sobre isso, né? E nós somos essa comunidade de irmãos que reza junto, que trabalha junto, que administra uma paróquia junto, um colégio, uma missão, mas que também tem os seus momentos juntos, como qualquer família tem, de comer uma pizza, por exemplo, num dia de domingo, depois da missa das 7 da noite. Então, isso é algo muito, muito próprio, muito particular das famílias que nós também vivemos como religiosos. Também. Eu gostaria só, antes estamos nos nossos minutos finais, né? Foram 53 minutos de live, mandar um abraço também. Primeiro, que temos um outro frade nos acompanhando, Frei Max, um abraço. Né? E eu orientador vocacional de Salvaterra. Né? E eu gostaria de mandar um abraço também para Ana Maria Jardim, de Marajó. Ela e a família dela também fizeram parte dessa minha experiência enquanto eu estive em Breves, no Marajó. Então, muitas saudades, que Deus abençoe, e um abraço para todos da sua casa. Né? Vocês também fizeram parte dessa minha trajetória, então os guardo em meu coração. Um grande abraço. E um grande abraço, é claro, a todos, né? Cada um foi importante no seu momento e em cada local, né? Então, e Frei Sérgio, um abraço a todos. Quem mandou um abraço também foi a mãe do Frei André, Rosicleide Alves. Eu não vi. Que sou a mãe do Frei André. Então queremos dar o nosso abraço. Quando o frade, né, quando o jovem entra na vida religiosa agustiniano Recoleta, e é bom que todos os jovens que nos acompanham saibam disso, a mãe de um se torna mãe de todo mundo. Né? Então, de certa forma, a família do frade se torna também a nossa família. Então, a gente agradece muito, né, a doação da dona Rosicleide e do Frei André, né, a mãe do Frei André, que o educou na fé e ofereceu para nós esse tesouro tão grande e tão bonito. Bonito, a gente não sabe, né? Assim, para a mãe é bonito.
E eu Brincadeira. gostaria, então, aproveitando, aqui, ó, acabou de escrever, né? Ó, Orlando e Leônia Barbiero, os olha! pais do Frei Gustavo, que também estão nos acompanhando, tá? E fazem parte do serviço de animação vocacional também. Sim. Muito obrigado. Eles estiveram conosco, o Frei Gustavo, o Frei Sérgio, na penúltima live com os vocacionados, porque, como te falei, a gente está vivendo encontros vocacionais online, né? Os pais do Frei Gustavo estiveram conosco, falando para os jovens sobre o sacramento do matrimônio, e foi muito bom, os jovens gostaram muito. E eles são muito sinceros, eles são muito jovens, eles falaram de tudo, assim, foram muito abertos, e os jovens gostaram demais. Então, agradecer sempre o carinho que a gente tem, e são os nossos pais também, né? Como a gente disse, Sim. A família de um frade se torna também a nossa família. Muito bem. E, então, eu gostaria também aproveitar, então, nesse momento, até para agradecê-los, né? Também agradecer de forma... aqui, ó. Minhas tias também estão acompanhando. Acabei de olhar aqui. Muito bem, um abraço. Deus abençoe vocês também, né? É que elas não tinham aparecido antes, então não sabia, né? Esperava que tivesse acompanhando, mas agora que deram sinal. Muito bem, um abraço. Saudades também. Deus abençoe. Nós estamos nos últimos minutos, né? Nós buscamos fazer dentro de 1 hora, até para não se tornar cansativo, né? Eu gostaria que cada um, talvez, né, passar sua mensagem final, seu agradecimento. Depois, não conseguimos responder todas as perguntas, acho que é interessante dizer isso. As perguntas que chegaram pelo Instagram da Promoção Vocacional Agostinianos Recoletos. Se você ainda não conhece as nossas páginas, curta Promoção Vocacional Agostinianos Recoletos e a página da nossa província, porque foi compartilhado o link da província Santo Tomás de Vila Nova, também pelo Facebook da Paróquia São José de Queluz. Então, curta também OAR Santo Tomás, para você ficar por dentro de todas as notícias da nossa ordem religiosa, da nossa província, nesses 5 países. Então, curta para você sempre ficar por dentro de tudo aquilo que nós estamos fazendo nesses 5 países no qual nossa província está presente. Sim. E quero agradecer muito, né, ao Frei Sérgio por ter aceito o nosso convite, por ter participado conosco desse bate-papo tão legal, né? Foi uma das coisas que eu falei com o Frei Sérgio, né? Bora fazer uma coisa que seja bem leve, que seja uma conversa. E nessa conversa que nós tivemos, que você participou também, nós conseguimos responder as perguntas muito tranquilamente, sem aquela coisa muito formal. Essa é a nossa cara, né? Então, agradecer muito ao Frei Sérgio por ter aceitado o nosso convite, por estar participando conosco desse momento, e, se Deus quiser, ter outros momentos assim, para que nós possamos estar sempre unidos, mesmo à distância, né? Nesse tempo de pandemia, estarmos unidos e sermos, de fato, uma só alma e um só coração, dirigidos para Deus. Tudo bem. Eu gostaria de completar, agradecer também, embora talvez venham, né, ao Frei Gustavo e ao Frei André, por esse trabalho na pastoral vocacional também, e esse trabalho, essa live tem esse propósito vocacional. Claro. Agradecer também toda a comunicação da província, porque é por meio dela que nós estamos utilizando. A Padece nos ajuda também a dar uma organizada nas ideias aqui para a gente conversar. A nova senha do Facebook da província, olha isso. Né? Confiar que a gente não vai... E eu gostaria de só falar as redes, né, para seguir, deixa eu colocar aqui, porque da província, né? Agora ele foi também publicado essa mesma live em outras páginas de outras paróquias, da paróquia aqui de São João Batista também, mas província Santo Tomás de Villanueva em espanhol, é o Facebook, o qual estamos usando, mas pode curtir também a nossa página de YouTube, Província Santo Tomás de Villanueva, Instagram, OAR Santo Tomás, e também o Twitter, OAR Santo Tomás. Então, quem desejar nos acompanhar, também por ali pode. Tá? Então,
vamos encerrar. Então, deixamos salvo e podemos vamos deixar encerrar. salvo. 24 horas vai dar para você acompanhar de novo, ou então dizer para quem ficou, para você que faz parte da JAR, das Mães Mônica, da Fraternidade. Olha, o Frei Juan e o Frei Sérgio estão lá. Durante 24 horas vai dar para ver de novo essa live, certo? Sim. Muito bem. Então, Frei Juan, você gostaria de... Vocês têm necessidade de dar a bênção? Vamos dar a bênção? Quem nos acompanha? Isso. E também dizer a alguns jovens, né, que porventura estão acompanhando essa live, que tem essa inquietude vocacional, dizer que vale a pena ser agostiniano recoleto. Vale a pena doar a vida. Ou melhor, não vale a pena, vale a vida. Vale a vida. Doar a Jesus Cristo e a sua igreja vale a vida. Então não tenham medo. Não tenham medo de entregar-se totalmente a Deus de coração. E posso dizer, amanhã é dia da vida religiosa consagrada, né? Terceiro domingo do mês de agosto, a igreja no Brasil reza pelos religiosos e religiosas. E quero dizer a todos de coração que sou muito feliz em ser religioso. Sou muito feliz em ser padre. Sou muito feliz em ser agostiniano recoleto. E se fosse preciso, escolheria tudo de novo, outra vez. Em ser religioso agostiniano recoleto. Porque preenche o meu coração, né? Aquilo que inquieta o meu coração, eu consigo encontrar como agostiniano recoleto. Então vale a pena entregar-se a Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós então, vamos até 9h30, 10 horas. Só concluindo, algumas pessoas que apareceram, que a Lucimar, de Franca também, tá? Angélica, de São Paulo, Angélica Fiorini, né? Jéssica, Recicleide, Lígia, Claudino e tia Zélia, também de Franca. Acho que é muito importante mencionar também e agradecer. E agradecer a todos que participaram, que nos acompanharam. Tá? Então vamos à bênção. Acho que podemos dar a bênção juntos, né? Vamos. Bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Consolação, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Amém. Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos pela presença, por estarmos aqui nessa noite, nessa live, nesse bate-papo agostiniano. Obrigado, Frei Sérgio. Deus abençoe. Muito obrigado, Frei Juan. E agradeço a todos. Um abraço e uma santa noite a todos. Amém. Onde possas descansar em paz. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e nova. Tarde te amei.